alguma coisa nas próximas apresentações sobre elas, tá? Vamos seguir agora, então. Obrigado, Miriam, tá? Depois a gente vai discutir mais. Quero chamar o Dr. Fechou. Kikuchi. Pode chamar o Dr. Kikuchi. Posso, beleza. Kikuchi, fique à vontade. Agora o Kikuchi vai falar para a gente da experiência clínica e abordagens práticas. A gente já se conhece bastante. O microfone é teu, Kikuchi. Você está no mudo, Kikuchi. Bom, eu estava gastando toda a minha introdução aqui, vou ter que cortar pela metade, mas tudo bem. Estou agradecendo aí pela oportunidade e parabenizar assim, de vários pela iniciativa. O EMAWAGE, ele é realmente um projeto educacional bastante interessante. E quem quiser aí depois vai poder ver o que já tem lá e quem sabe até propor coisas para o futuro. E nos próximos minutos eu vou falar para vocês um pouquinho sobre linfedema, alguma coisa sobre isso como que a gente faz, né, as práticas, o que que a gente adota aqui na nossa conduta do consultório do dia a dia, tá? Eu não preciso dizer para vocês que estão assistindo, vocês sabem da importância do linfedema, né? Ele é tanto primário quanto secundário, mas principalmente o secundário, ele está muito presente. E o problema é que ele tem o estigma, né? Ele tem o problema de causar um impacto muito grande no nosso paciente. E isso tudo é, vem, né, de uma série de faltas, né? Falta de recurso, falta de dados, falta de interesse. Muitas vezes porque não tem retorno financeiro por prestador de serviço, muitas vezes é porque o paciente com linfedema, muitas vezes ele está numa área mais marginalizada. Então, a doença linfática tem esse estigma que deve ser retirado, e é por isso que a gente está aqui, porque a gente começa a retirar isso através da educação. Tem que lembrar das causas do linfedema, tanto a primária quanto a secundária, né? Sendo que a primária é aquela congênita, basicamente de origem genética, e a secundária é aquelas que têm uma série de outras coisas que vão acabar causando lesão no sistema linfático, e aí, por consequência, o linfedema ao longo da trajetória aí de evolução dessa doença. E por que que é importante vocês sempre pensarem na causa do linfedema? Porque quando se destrói nessa essa condição de retorno do fluido intersticial, da drenagem linfática, tem que lembrar que a parte da drenagem linfática ela é muito delicada, né? O fluido ele passa ali por portas temporárias para dentro do linfático. E lembrar que muitas vezes o próprio vaso linfático ele é quase que com uma camada unicelular, ou seja, às vezes ele é muito, muito fino mesmo. E por isso, apesar de valvulado, ele é muito delicado. E através de conhecer a causa, a gente consegue determinar uma série de caminhos onde essa doença inicial pode levar ao edema, à inflamação crônica e, posteriormente, até com disfunção imunológica e infecções de repetição. E lá no meio de tudo isso, a disfunção linfática. Então, veja só que quando você causa ou tem um problema de inchaço crônico, inflamação crônica ou uma fibrose em alguma região do corpo causando uma disfunção linfática, desencadeia uma série de reações, né, nessa região que pode levar e culminar nesse linfedema. E lembrar que o linfedema de forma crônica ele causa até aumento do membro com deposição de gordura. A importância de conhecer isso é porque a gente tem várias formas de atuar nessa alteração linfática, nesse linfedema. E se a gente conhece a causa, a gente sabe tratar melhor. Porque se você não vai investigar ou não conhece determinada causa, você fica meio perdido e não consegue atuar de forma mais efetiva. Então, no fim, tenta saber a causa. Instaure o seu tratamento de forma mais precoce possível. E quando eu falo mais precoce possível, por exemplo, se o paciente tem um esvaziamento ganglionar de um procedimento operatório oncológico, já instaure o tratamento para linfedema antes que ele ocorra. No momento que fez o esvaziamento ganglionar, já comece a instaurar o seu tratamento por linfedema. E saiba que você vai ter que trabalhar por uma patologia como essa, em equipe. Não dá para trabalhar sozinho, né? O linfedema não é curado, mas ele pode ser
tratado e melhorado e dando muita qualidade de vida a esse paciente. Não se dá para esquecer que toda vez que a gente tem um edema linfático, ele também é um edema venoso. Ou seja, não dá para dissociar o sistema de veias do sistema linfático. Isso é muito íntimo, essa relação. E por isso, pensamentos que a gente tem em atuar no sistema venoso, saiba que você pode ter consequências linfáticas também. A gente tem muito cirurgião escutando a gente, muito cirurgião que vai ver essa apresentação, que mexe no sistema venoso de forma sem pensar nas consequências, mas lembre-se que qualquer inchaço, mesmo um edema crônico de origem inicialmente venosa, pode acarretar problema linfático na sua evolução e na sua evolução posterior. E o linfedema, temos uma classificação que todo mundo conhece, vai de 0 a 3, onde 0 é aquele subclínico, e o 3 é aquele edema permanente já com alterações de pele. O 1 é que é muito, muito comum também, né? O estágio 1 é aquele onde você tem um inchaço, mas depois ele consegue regredir, né? Então, eu diria que grandes partes assim, dos tratamentos que podem chegar para vocês podem chegar no 1 e 2, mas no estágio 1 e 2. Mas os pacientes que acabam ficando marginalizados, eles acabam evoluindo ali para o estágio 3. Então, o que a gente pode fazer para esse paciente? O tratamento base, e aí vocês não podem deixar de esquecer, é isso aqui. A terapia linfática descongestiva, tá? Que envolve uma série de ações, tanto em terapia compressiva, quanto exercícios, quanto a drenagem linfática manual e cuidados de pele e também o cuidado psicossocial desse paciente. Essa terapia global que a gente dá o nome de terapia linfática descongestiva. Vamos começar com aquele principal, né, a terapia compressiva, que individualmente é o componente mais importante dessa terapia. Mas toda vez que a gente fala nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é a meia elástica. O problema da meia elástica por linfedema, a gente sabe já, eu até peguei isso aqui da Sigvalis, né, os pontos de medida que a gente deve ter para conhecer a medida certa da meia. Mas você olha um caso como esse, que é um caso de linfedema, já no estágio 3, como que pode entrar uma meia? E não vai entrar uma meia aí. Por isso que, quando se faz revisões e aí indicações de terapia compressiva específica para o linfedema, veja só, que as meias elásticas, né, elas são duvidosas, ó, uma série de interrogação. A gente fica com a bandagem como opção ou com uma compressão pneumática também, que pode ser utilizado nessa situação. O que acontece com isso é que, de particular nessas duas terapias, né, a bandagem e a compressão, que você pode ter, você pode moldar ao membro do paciente. Essas terapias são moldáveis, né? Então, isso sim que faz com que elas sejam possíveis de ser utilizadas ali com uma indicação muito forte para o linfedema. Lembrar que o linfedema tem algumas consequências, como a formação de fibrose e a linfostase. E, no fim, isso acaba gerando a hipertrofia do tecido adiposo. Portanto, a evolução de um linfedema, por isso a gente fala que um linfedema que evolui, ele tem mais chances de evoluir. A progressão do linfedema, ele passa a não ser uma progressão aritmética, ela passa a ser uma progressão geométrica, onde quanto mais tem, mais rápido tende a isso a crescer. Então, o nosso objetivo é sempre cortar o máximo possível. E cortar com compressão tem que ter cuidado, porque comprimir vaso linfático, ele é muito sensível, né? Olha só, para você comprimir um vaso linfático normal, uma pressão tão suave quanto 1, 2 milímetros já consegue comprimir. E esse vaso linfático, ele tem uma atividade própria, né? Ele tem uma atividade de bomba própria. Então, às vezes, essa compressão ela tem que ser muito bem pensada e como ser utilizada. Quando se pensa, né, em bandagem,
a gente tem que tentar saber qual que é a compressão que você usa. E nesse estudo, né, onde se comparou o uso de meia elástica com bandagens em diferentes graus de compressão, né, chegou-se à conclusão que um sistema inelástico entre 50 e 60 milímetros no membro inferior e 30 milímetros no membro superior seria a pressão suficiente para que você atingisse o seu objetivo de tratamento de linfedema, tá? Para reduzir o edema do membro inferior. Pressões mais altas ela foi contraproducente. Aqui tem um detalhe, tá? Qual que é o detalhe? A gente não considera a presença de dermatofibrose, porque quando há a fibrose, ou seja, quando a gente tem alteração de pele, como quando nós estamos no estágio 3 do linfedema, aí essa pressão já não vale, tá? Aí não é essa pressão, aí são pressões muito maiores. Mas quando você tem estágio 2 de linfedema, até o estágio 2 ou o estágio 1 de linfedema, uma pressão de 60 milímetros de mercúrio na sua atadura, no seu sistema inelástico, ele já é suficiente para conseguir essa drenagem. Então aqui eu mostrei para vocês como que eu faço uma parte descongestiva numa paciente com linfedema, né? A gente enfaixa desde os dedinhos até a região da coxa, né? Porque o membro todo deve ser enfaixado, porque onde fica fora há uma compressão. Inclusive ali, vocês podem ver, a gente fez um enfaixamento até na região da pub dela, porque isso evita que essa atadura fique caindo, né? Que isso é muito comum a gente ver. Mas isso, pessoal, sou eu que faço, né? É a minha fisioterapeuta que faz esse tipo de enfaixamento. O paciente não consegue fazer isso daí. Como que eu consigo deixar ele mais independente? É dar, por exemplo, condições para que ele mesmo vista. E aqui um exemplo do uso do gorgurão. Essa paciente é a paciente do Dr. Eduardo, onde ele tem uma costureira lá no serviço dele, onde se faz o gorgurão, e aí o paciente, sim, isso sim, ele pode vestir. E funciona muito semelhante a uma atadura elástica, que ela pode ser moldável ao paciente e pode ser ajustável ao paciente. Isso faz com que o paciente não precise ficar, muitas vezes, retornando a cada 2 dias para eu passar essa faixa. E o gorgurão funciona, tá? Num estudo com 4 semanas de tratamento com o gorgurão, associado a exercício e drenagem linfática manual, houve redução de 70% a 90% do volume do linfedema, tá? Então, quer dizer que o uso do gorgurão, ele realmente funciona como uma terapia inelástica ajustável. Tá? Uma outra opção é justamente os dispositivos de velcro. Também ele pode ser uma opção, uma vez que ele é um sistema também inelástico. Inclusive, quando comparado a uma bandagem, o sistema de velcro, desde que sempre você sendo autoajustado, ou seja, você sempre ajustando, ele acaba sendo melhor do que um sistema inelástico, que uma vez que o sistema inelástico, o paciente ele vai ficar algum tempo em repouso também, né? Porque ele vai dormir e tudo mais. E nessa hora, a pressão do sistema inelástico cai. Se ele está com o sistema de velcro, ele pode ir apertando, né? Ele pode ir se ajustando, mantendo ali uma pressão mais adequada, diminuir. Por isso, é capaz de diminuir mais do que a bandagem nessa situação. Então, isso também é uma opção. Uma outra opção de um sistema rígido são as meias de malha plano, né? Porém, a meia de malha plano a gente não usa na hora da fase aguda da descongestão. A gente só usa na fase de manutenção, que eu vou citar um pouquinho mais para frente. Por quê? É justamente essa meia de malha plana, vejam só, quando se comparou meias 20-30, meias 30-40 ou meias de malha plana, a meias de malha plana é aquela que conseguiu, muitas vezes, não só manter o volume do linfedema,
quanto eventualmente diminuir o volume ao longo desse período de acompanhamento de um mês. Então, na fase de manutenção, é onde a gente mais usa esse tecido de malha plana. Eu vou citar um pouquinho mais para frente para vocês. Bom, não adianta só fazer a compressão. Você precisa fazer com que o paciente faça exercício. Faça exercício. Mas eu não vou falar de exercício porque esse cara que está aqui, Dr. Eduardo da Mata, vocês podem ver aí na foto que ele é adepto aos exercícios de força, exercícios brutos. Ele vai falar para vocês mais para frente sobre exercício, então não vou perder o tempo de vocês falando de exercício, porque eu sei muito menos do que ele, então vocês vão saber muito mais em diante. E a gente tem a drenagem linfática manual. E quando pensa em drenagem linfática manual, tem que saber qual. Porque hoje a gente tem vários, né? Esses são os 3 grandes caras da drenagem linfática manual. Os fisioterapeutas atuais, em geral, eles tendem a mesclar essas técnicas, né? Não usam isoladamente Volder, nem Leduc, nem Fold, e sim eles mesclam as teclas para obter o melhor resultado. E olha só como pode ser bastante interessante a drenagem linfática. Esse é um vídeo, eu vou voltar lá para mostrar o vídeo em tempo real, da drenagem linfática. Aqui não está sendo realizada a drenagem linfática. No momento que começa a drenagem linfática, olha só o que acontece com a linfa dentro do vaso linfático. Então veja só como funciona. Mas olha só, ela vai funcionar desde que haja sistema linfático. Porque se não houver sistema linfático, a drenagem linfática não vai funcionar, concorda? Vai mandar para onde? Não tem, tá? Então, mas a drenagem linfática ela é muito delicada, feita muito delicada. Uma outra opção é o linfotaping. O linfotaping a gente consegue isso principalmente em membro superior. No membro inferior não é pior, mas no membro superior consegue-se uma redução de volume considerável. Nesse estudo, né, nesse estudo de caso só, essa paciente teve 23% de redução de volume usando o linfotape, e eu acho que vale a pena conhecer como um adjuvante. E, finalmente, a última terapia que eu vou comentar aqui é a compressão pneumática intermitente. Quando se usou durante 3 anos, tá? Isso aqui foi um estudo de 3 anos, mas ele mostrou para quê? Usar 1 hora por dia durante 3 anos, olha só o que aconteceu. No linfedema, não só diminuiu o volume, quanto também ajudou na elasticidade da pele. Isso que o Dr. Eduardo estava comentando com a doutora Mira. A pele ficou melhor, né? Diminui aquela fibrose. E como eles mediram isso? Com um tonômetro, para ver quão duro estava a pele subcutânea. E com a compressão pneumática, isso também tende a melhorar. Tá? E, finalmente, não dá para deixar de esquecer, né? Que a gente precisa aqui dos cuidados de higiene, os cuidados também com o psicológico desse paciente que é marginalizado. Para vocês guardarem, tá? Uma sugestão de esquema de linfedema no paciente C1. Drenagem linfática manual, compressão. Eu prefiro começar sempre com bandagem, se for possível, tá? E associar a compressão pneumática intermitente. Na fase de manutenção, ou seja, tirou aquela fase aguda, se bem que no estágio 1 já, no estágio pré-clínico, quase ele não tem isso, você pode usar meia elástica. Eu gosto de usar meia classe 2, tá? Mas pode-se começar com a classe 1, porque às vezes o paciente não suporta. Eu gosto de usar meia classe 2, e aqui um detalhe, a meia circular de tecido mais rígido possível, tá? E associo também a compressão pneumática intermitente domiciliar. Já no paciente onde o incha todo dia, mas quando faz o repouso consegue desinchar, se o paciente está inchado naquele momento, a gente entra com drenagem linfática, compressão com bandagem também, e compressão pneumática em casa. Na fase de manutenção, uma meia elástica, aqui eu uso sempre classe 2 de material rígido ou uma meia classe 2 de malha plana, tá? Associando também a compressão pneumática em casa, domiciliar. No estágio 2, que seria o estágio 2,
que é o edema constante, a fase descongestiva, ela é a drenagem linfática associada à terapia de bandagem para dar um sistema inelástico, também a compressão pneumática, e depois, na fase de manutenção, mantendo uma meia ou aí 30-40, mas eu prefiro manter a 20-30 de malha plana. Já com a fibrose, aí o tratamento já começa a ficar bem mais difícil, e muito mais intensivo até na terapia de manutenção também acaba ficando bem complicado, mas reparem que sempre com a ginástica associada. Então, direto ao ponto, vocês derem de cara com uma paciente dessa, edema estágio 2, membro inferior esquerdo, o que eu faço na fase aguda? A primeira opção é começar com drenagem linfática manual, eu faço o linfotaping e passo uma bandagem elástica associado à ginástica para esse paciente. Ah, mas aí eu vou precisar trocar a bandagem a cada 2, 3 dias. Às vezes vou, ou às vezes no mesmo dia vou trocar a bandagem para refazer essa bandagem. Como que pode fazer? Se você não tem essas condições, você orienta uma drenagem linfática pelo menos 3 vezes por semana, utiliza dispositivo de velcro, a compressão pneumática domiciliar e orienta o movimento desse paciente, principalmente quando ele tiver com o dispositivo de velcro. Tá? Na fase de manutenção, drenagem linfática manual, sessões, eu gosto de manter uma sessão semanal, pelo menos, de preferência 2, com uma meia elástica uma meia 20-30 de malha plana, e mantenho também, eu gosto de manter a compressão pneumática domiciliar 1 vez por dia por 1 hora, tá? E orientado sempre à ginástica, tá? E lembrar que a gente volta à fase, ao tratamento agudo sempre que for necessário, ou seja, sempre que esse edema começar a progredir, a gente vai voltar, ou se ele não voltar ao basal dele no dia seguinte, a gente volta à fase aguda orientada, tá? Isso aqui que vocês estão vendo são depois de 2 semanas depois de um tratamento agudo como esse que eu falei para vocês, onde eu tive que trocar a bandagem a cada 2, 3 dias, tá? Aí que entra, né, se você não tem essa possibilidade, aí que entra a possibilidade do dispositivo de velcro. Porém, eu tenho que confessar que quando existe uma fibrose mais intensa, o dispositivo de velcro também não tem uma resposta tão boa quanto uma bandagem, você fazer a bandagem manual, como é o que o Eduardo fez nessa situação aqui. E veja só a diferença de tempo, né? É 1 semana de tratamento agudo aqui, o Eduardo conseguiu essa resposta. A mesma coisa aqui com um pouco mais de 1 semana, praticamente 2 semanas de tratamento agudo, já podendo a paciente seguir ali para uma fase mais de manutenção, tá certo? Lembrar, pessoal, linfedema não é fácil, precisa de comprometimento, não pode ter uma visão simples do tratamento, é um tratamento para a vida inteira do paciente, porque o linfedema, ele não tem cura, tá certo? Deixa aí os contatos, se vocês quiserem, para fazer perguntas posteriores. Parabéns, Kikuchi, pela apresentação. Muito interessante. O que a gente vai ver hoje é que uma apresentação vai se somar a outra, né? Eu quero fazer uma pergunta só para você, Kikuchi. Uma pergunta, acho que talvez você saiba até a minha resposta, mas eu acho interessante a gente conversar aqui. Nos casos de linfedema, como que a equipe que trabalha com você faz a drenagem linfática manual num paciente que não tem um sistema linfático funcionando? Nesse caso, é quase que uma massagem, né? Aquilo que eu falei para você. Quando a gente viu aquele vídeo, é bonito, mas quando tem um sistema linfático ali. Porque quando não tem o sistema linfático, né, a drenagem linfática que é feita, que tem que ser carinhosa, né? Ela perde eficiência, tá? Ela perde eficiência. Mas eu falo, Eduardo, eu mesmo assim eu deixo fazer. Tá? Mesmo assim, acho interessante fazer pela manipulação do tecido, né, porque eu acho que pode não ser tão eficiente. Por isso, inclusive, às vezes as físios ficam bravas, mas é uma verdade. Nós não temos uma evidência sólida
da drenagem linfática manual em linfedema. Mas isso por quê? Justamente porque se mistura onde a drenagem linfática realmente funciona, onde ela funciona muito pouco. Então, se você pegar, né, um paciente que tem um sistema linfático destruído por uma filariose, por exemplo, né, e bota a drenagem linfática manual, cara, a eficiência vai ser muito baixa. Né? Então, assim, que eu falo, tentar procurar a causa, acho que é essencial para que você saiba onde você está pisando. No nosso protocolo, acaba fazendo, mas a gente já orienta que para aquele caso, a drenagem linfática manual, aí a fisioterapeuta já muda até o approach dela. Ela vai para o approach até mais de uma manipulação, às vezes um pouco mais forte, de tecido fibrótico e tudo mais, do que propriamente na ideia de fazer a drenagem linfática como preconizada por Volderfold, né, e tudo mais. Perfeito, Kikuchi. Eu acho da mesma forma. A fibrose é interessante e o próprio deslocamento do líquido proximalmente, né? Você acaba fazendo essa tensão aí um pouco a mais. Você citou coisas bem interessantes em relação a pressões, e é bem interessante a gente saber que às vezes a gente tem aquele medo, né? Porque o linfático ele é super sensível, mas já foi demonstrado por linfofluoroscopia que necessita de pressões muito altas para que você oclua o seu sistema linfático, né? E se tiver um quadro avançado de linfedema, pressões de 120 milímetros de mercúrio de pneumática, por exemplo, elas se perdem no subcutâneo. Não chega essa pressão lá embaixo, né? Então, essas pressões, elas são muito variáveis, assim. Parabéns, que, poxa, você falou muito bem isso, né? As pessoas às vezes querem uma receita de bolo fixa, mas tem pacientes que você vai mudar a pressão, você vai mudar a rigidez, você vai mudar a técnica de drenagem, não funciona esse material, vai ter que funcionar o outro. Então, quem estiver ouvindo achar que vai sair com uma receita daqui, não. Eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo que não há essa receita, mas que existem várias possibilidades. A Miriam já falou de uma coisa, o Kikuchi já abordou outra forma, certamente a doutora Josefina vai falar outras coisas a mais, eu vou acrescentar mais algumas coisas, porque realmente esses pacientes, eles são um desafio para nós mesmos, tá? Então, eu já respondi duas perguntas que foram feitas anteriormente, eu já fiz as respostas, tá? Quem fez a pergunta tá respondido. Agora eu vou passar para a nossa terceira apresentação. Seja bem-vinda, doutora Josefina, é sua vez.